Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu trago para vocês as 15 melhores frases para você melhorar a sua autoestima e vou dar uma breve explicação de cada uma dessas frases e por que ela vai melhorar a sua autoestima, tá bom? Então, vamos para as frases? Frase 1. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates. Essa frase do Sócrates, ela é um convite para o autoconhecimento e para o conhecimento de todas as coisas no universo. O conhece-te a ti mesmo é a parte da introspecção, do autoconhecimento. É você se conhecer por dentro. Conhecer o universo é você observar todas as coisas que estão do lado de fora. Não só observar a si mesmo, mas observar tudo o que acontece ao seu redor, com muita atenção, com atenção plena. E conhecer os deuses tem a ver com o que o Sócrates pensava sobre o que eram os deuses. Tem muitas controvérsias sobre o que o Sócrates pensava sobre os deuses, mas a maioria dos estudiosos concorda que o Sócrates entendia os deuses como uma espécie de guia interior e que quando você entra dentro de si mesmo para se auto-observar, você consegue entrar em conexão com os deuses. Esses deuses são os seus deuses interiores. Esses deuses, eles seriam como se fosse a sua intuição. Quer dizer, a forma de você receber respostas do universo para você realizar as coisas da forma correta. Então, a sua intuição, ela traz para você a resposta para você ter a mente correta, o pensamento correto, a emoção correta e a ação correta, né? Então, a sua intuição, ela é como se fosse uma forma de você entrar em contato com esses deuses e você entender o que a existência espera de você, o que a vida espera que você faça de verdade, para que você cumpra o seu papel na natureza. Porque você só vai conseguir cumprir o seu papel na natureza se você estiver em conexão com a natureza, se você estiver em conexão com a sua intuição, que seriam os deuses. Então, espero que você aceite esse convite do Sócrates. Frase 2. Você mesmo, assim como qualquer outra pessoa no universo inteiro, merece seu amor e afeição. Buda. Essa frase, ela é atribuída a Buda, mas obviamente não se tem certeza que foi ele que disse. E do que Buda está falando nessa frase? Está falando de amor próprio, de autoestima, que é muito importante que você se ame, que você se dê amor e afeição. E dessa maneira é que você vai poder interagir melhor com o mundo. Se você não se amar, você não vai se observar. Se você não se observar, você não vai se aceitar. Se você não se aceitar, você não vai se transformar. Então, provavelmente, sua atuação nesse mundo não vai ser muito boa. É muito importante que você se ame e se respeite. Frase 3. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Ralph Waldo Emerson. Buda diz que você tem que ter amor próprio. E o Emerson diz que você tem que ter autoconfiança. O Emerson, ele foi um dos mais importantes escritores norte-americanos do século XIX. E ele foi um dos fundadores do transcendentalismo, que era um movimento que buscava uma conexão dos seres humanos com a natureza e com o divino. Então, para o Emerson, você precisa confiar em você mesmo, você precisa confiar nas suas habilidades, nas suas capacidades e no seu valor como indivíduo, principalmente. Você tem que acreditar que você é um ser especial, que está numa missão de vida e que a sua missão ela é importante para você mesmo e para o todo, que você tem um papel fundamental nessa existência. É confiar que você desempenhar bem o seu papel é essencial para o sucesso da humanidade e para o seu sucesso individual. Frase 4. Seja você mesmo. Todas as outras posições já estão ocupadas. Oscar Wilde. E o Oscar Wilde é uma sumidade da literatura inglesa. Ele é maravilhoso, simplesmente. Escreveu muitos livros interessantíssimos. E ele tem muitas frases interessantes também. Uma delas é essa. Seja você mesmo. Todas as outras posições já estão ocupadas. Por quê? Porque todas as outras pessoas já estão sendo elas mesmas. Então, o que resta para você? Ser você mesmo.
Tem muitas pessoas que ficam tentando se identificar com outra pessoa e tentar parecer aquela pessoa, tentar copiar os modos de ser da outra pessoa. Isso acontece muito na nossa adolescência. Normalmente quando a gente tem ídolos, quando a gente fica correndo atrás de pessoas famosas, a gente está se identificando com aquela pessoa e tentando ou ser igual a ela ou que ela nos complete a parte que falta em nós. Então os ídolos, eles são uma forma de você buscar a si mesmo, só que você busca a si mesmo no outro. O interessante é que você busque a si mesmo dentro de você mesmo e não no outro. Você até pode usar pessoas como inspiração, mas sempre procurar se focar em si mesmo, se focar na autoobservação, observar a si mesmo para ver como você se sente bem, o que faz melhor para você, o que você realmente gosta e o que não está te fazendo bem em você e que você pode modificar. E nenhuma outra pessoa vai ter essa resposta. Só você olhando dentro de si mesmo que você vai ter essa resposta. Frase 5. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Carl Jung também é um pesquisador fantástico da consciência. O Carl Jung, ele pesquisou não só o consciente, mas também o inconsciente. Ele trouxe uma série de respostas muito interessantes sobre a mente e a consciência. Então, o Carl Jung, ele nos mostra que o nosso papel na existência é nos aperfeiçoar a nós mesmos, não aos outros. A gente não tem nada a ver com os outros. A gente pode ajudar os outros e ter conexão com os outros, mas o nosso papel principal é ajudar a nós mesmos, é aperfeiçoar o nosso ser, porque quando a gente se aperfeiçoa, automaticamente todo o restante vai estar se aperfeiçoando, porque nós fazemos parte do todo, nós temos uma conexão com o todo e nós somos centelhas de luz. Então, quando você vai se melhorando, você vai acendendo cada vez mais a sua luz. E a sua luz, ela passa a iluminar aos outros. Por isso é muito importante que você olhe para dentro e aprenda a acender a sua própria luz. Aprenda a se auto-observar e se auto-transformar para que você consiga efetivamente fazer diferença no mundo. Agora, se você ficar olhando para fora, você só vai ficar sonhando, você só vai ficar vivendo a superficialidade, você só vai ficar vivendo o mundo externo. E o mundo externo, se ele não ensinar nada para você, se você apenas desfrutar ele, seja de forma positiva ou negativa, você não vai colher nenhum resultado. O mais importante é quanto você está agregando valor à sua essência. Então, se você não olha para fora de uma forma a trazer um ensinamento para dentro de você, de nada vale tudo que você está vivendo. Você está apenas em um sonho. Frase 6. Seja o que for que você faça, seja uma boa versão de você. Abraham Lincoln. Gente, o Abraham Lincoln, ele foi um dos presidentes dos Estados Unidos. E ele era uma pessoa muito reflexiva, muito filosófica. E ele foi um dos presidentes mais admirados dos Estados Unidos. E o que ele quer nos dizer com essa frase? Seja o que for que você faça, seja uma boa versão de você mesmo. Ele está falando sobre a excelência pessoal. É você dar o melhor de si em cada coisa que você fizer. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Não fazer as coisas como se não tivesse importância. Dá a devida importância para cada coisa que você estiver fazendo, com atenção plena, com observação, observando também como você está fazendo aquilo, se é a melhor maneira que você pode fazer aquilo. E assim você vai conseguir atingir a sua excelência. E aí tudo que você fizer vai ter qualidade e você vai cometer cada vez menos erros nas coisas que você fizer. Frase 7. Acredite que você pode e você já está no meio do caminho. Theodore Roosevelt. E o Roosevelt foi um outro presidente dos Estados Unidos que também é muito admirado. E o que ele quer nos dizer com essa frase? Que o primeiro passo para você caminhar na direção de um objetivo, na direção de uma meta que você tenha, de um sonho que você quer realizar, é você acreditar que é possível. Se você tiver um mindset fixo e acreditar que você não pode mudar as coisas, que você não tem capacidade para chegar, para realizar aquele sonho, para atingir aquele objetivo, você não vai chegar lá. Porque você não vai nem começar, você não vai nem conseguir sair do lugar. A primeira coisa que você precisa é ter fé, é acreditar que
que você pode, que você tem a capacidade. Então, se você não mudar a sua mentalidade, você não consegue sair do lugar. Portanto, o negócio é: acredite naquilo que você está fazendo, acredite que você é capaz e que você vai chegar lá, tá bom? Frase 8. Nunca é tarde para ser aquilo que você poderia ter sido. George Eliot. George Eliot, na verdade, é uma mulher. É o pseudônimo de uma romancista muito importante do século XIX, cujo nome verdadeiro era Mary Ann Evans, mas naquela época ela precisava usar pseudônimos, porque as mulheres não eram aceitas como escritoras. Então ela usava esse pseudônimo para poder escrever os seus livros. E o que ela diz é que nunca é tarde para você ser aquilo que você poderia ter sido. Ela mesma é um exemplo disso, né? Ela queria muito ser romancista, ela queria muito ser escritora. E ela foi atrás do seu objetivo, do seu sonho, e acreditou naquilo. E ela conseguiu, apesar de todos os desafios e obstáculos que apareceram no caminho dela. Ela é um ótimo exemplo de que nunca é tarde para ser aquilo que você poderia ter sido, mesmo que seja uma coisa que pareça impossível. E outra coisa relacionada a essa frase: nunca é tarde. Nunca é tarde significa que sempre é tempo de você se modificar, sempre é tempo de você se transformar. Tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer exatamente como poderia, você não vai conseguir rejuvenescer, você vai envelhecer, isso é natural. Mas mesmo assim, mesmo envelhecendo, tem muitas coisas que a gente pode fazer de mudanças na nossa vida para tornar a nossa vida interessante, para tornar a nossa vida melhor. Mesmo que você se considere uma pessoa velha, que você acha que você já passou da idade, tem muitas coisas que você pode fazer na sua vida. Nunca é tarde. Enquanto nós estamos vivos, nós sempre podemos fazer alguma coisa para nos aproximarmos daquilo que nós queremos ser. Frase 9. O sucesso é o somatório de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. O Robert Collier, ele foi um americano que foi uma lenda do copywriter no século XX. E ele também foi escritor de muitos livros de psicologia da prosperidade e do poder do pensamento positivo. E o Collier nos mostra que o sucesso não é uma coisa que acontece de repente. Isso acontece para algumas pessoas que, como que ganham na loteria, né? Mas a maior parte das pessoas, elas têm que galgar o sucesso dia após dia, no seu dia a dia. Não tem como você chegar em algum lugar se você não for preparando, planejando. E o autoconhecimento, ele é importantíssimo para que você consiga preparar o terreno da sua vida para levar você até o sucesso. Se você se conhece, você consegue se organizar, você consegue se planejar e você consegue melhorar as condições que você vive, você vai conseguindo melhorar cada dia um pouquinho. E quando você vê, você alcançou o sucesso. E você vai ver que o sucesso é fruto de muita disciplina e de muita perseverança. Se você é uma pessoa que desiste das coisas, você não vai alcançar o sucesso. Se você é uma pessoa indisciplinada, você também não vai alcançar o sucesso. Porque o sucesso, ele depende de disciplina e de perseverança todos os dias da sua vida para você conseguir alcançar. Não tem atalhos nem soluções mágicas para você atingir o sucesso, a não ser para alguns poucos sortudos, mas a maioria de nós precisa seguir um caminho contínuo de aprendizado, de crescimento e de adaptação aos desafios e às situações da vida. Frase 10. A maior glória não é nunca cair, mas levantar-se cada vez que caímos. Confúcio. O Confúcio, ele foi um filósofo chinês no século IV a.C. e ele é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. E o que o Confúcio nos mostra com essa frase? Que nós sempre vamos cair, porque a vida é cheia de obstáculos e cheia de desafios. É natural você cair, inclusive para você aprender. Se você não cair nenhuma vez, é muito difícil você aprender. Você não consegue já da primeira vez fazer a coisa certa. Você vai ter que testar muitas e muitas vezes até que você chegue num resultado perfeito daquilo que você está fazendo. Então, cair é importante. Você ter frustrações, ter falhas, ter derrotas é natural da vida, faz parte. E aquilo é que vai ajudar você a se fortalecer. Você vai desenvolver nervos de aço. Você vai conseguir se tornar cada vez melhor
naquilo que você foi derrotado se você continuar tentando, se você tiver disciplina e perseverança. E é assim que você vai atingir o sucesso, mesmo depois de muitas quedas. O seu sucesso depois das quedas, devido ao seu aprendizado, ele vai ser ainda maior do que um sucesso de alguém que não teve queda nenhuma. E a sua capacidade de se levantar depois de uma queda, ela mostra que você é uma pessoa resiliente, que você é uma pessoa determinada, que você tem uma profunda fé em si mesmo. Frase 11. As pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Abraham Lincoln. E aqui nós temos outra vez uma frase do presidente Lincoln. Quer dizer que a felicidade, ela está ao alcance de todos. E que você escolhe se você quer ser feliz ou não. Que as condições da vida, elas são sempre complicadas. Todos os dias você passa por situações boas e ruins. Então você pode escolher colocar o foco nas coisas ruins e ser uma pessoa infeliz. Ou você pode escolher colocar o foco nas coisas boas e ser uma pessoa feliz. E simplesmente ignorar as coisas ruins que acontecem. Ou usar essas coisas ruins para o seu aprendizado. Usar essas coisas para ver como eu posso melhorar isso, como eu posso tirar isso da minha vida. Mas sempre mantendo a sua felicidade, sempre acreditando cada dia pode ser melhor do que o outro. E que você, escolhendo a felicidade, você vai sempre olhar para as coisas boas, muito mais do que para as coisas negativas que acontecem na sua vida. Ou seja, tudo é uma questão de interpretação. Não é as coisas como são que importa. O que importa é como você interpreta as coisas, o significado que você mesmo dá para aquelas coisas. Você pode olhar para uma derrota sua e pensar, puxa, eu sou um fraco, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada direito. Ou você pode olhar para essa derrota e pensar, eu errei dessa vez, mas eu sou capaz de fazer o melhor, mas eu sou capaz de corrigir esse erro. E eu vou tentar de novo e eu vou conseguir fazer melhor. E a cada dia você vai tentando sempre fazer o seu melhor. E a felicidade, ela vai estar sempre ali para motivar você a ser cada dia melhor. Frase 12. O amor próprio não é egoísmo, é a condição essencial para amar os outros. Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um renomado psiquiatra e ele foi sobrevivente do Holocausto. E ele escreveu um livro baseado nas suas experiências durante o Holocausto que se chama Em Busca de Sentido. E ele criou uma filosofia que se chama logoterapia, que é uma abordagem que ajuda as pessoas a encontrarem sentido para suas vidas. E o que o Frankl quer dizer para a gente com essa frase? O amor próprio não é egoísmo, porque muita gente pensa que você não tem que amar a si mesmo, que você só deve amar as outras pessoas, que amar a si mesmo é uma forma de egoísmo. E se você amar a si mesmo, você não vai conseguir amar os outros porque você vai ficar só pensando no seu próprio umbigo. Só que não é bem assim. Amor próprio não é o mesmo que o ego. O ego é uma coisa diferente do amor próprio, que a gente vai falar mais dele em outros vídeos. Mas o amor próprio é uma forma de você reconhecer a si mesmo, reconhecer quem você é, reconhecer suas qualidades e seus defeitos e procurar se aprimorar, procurar se modificar a cada dia. E aí, quando você tem esse respeito, essa consideração por você mesmo, só assim é que você vai conseguir ter respeito, consideração e amor pelos outros. Senão você não vai conseguir. Se você só amar os outros e deixar você de lado, você vai viver como um zumbi, você não vai se observar. Você não vai saber o que está acontecendo com você. Simplesmente amar os outros como uma obrigação. Mas será que isso é bom para você? Será que você gosta realmente disso? Será que isso está te fazendo bem? Então, primeiro você precisa amar a si mesmo, para depois amar os outros. E isso vai permitir que você ame aos outros de uma forma bem mais satisfatória para você e para os outros. Frase 13. E Jesus disse-lhe, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, essa frase de Jesus só vem reforçar a necessidade que nós temos de amar a nós mesmos antes de amarmos os outros. Porque se você não tem amor dentro de você mesmo, como que você vai amar o outro?
Você só pode dar para os outros algo que você tem dentro de você. Se você não tiver amor em você mesmo, como que você pode dar amor para o outro? Quer dizer que você não tem. Se você quer dar qualquer coisa para uma outra pessoa, você primeiro tem que ter ela com você, não é? Foi isso aí que disse o nosso Mestre Jesus. Ame primeiro a si mesmo, depois ame o próximo como a si mesmo. Frase 14. Se você não se amar, como poderá amar o outro? Confúcio. E mais uma vez, outro mestre nos dizendo a mesma coisa. E ele é de antes de Cristo ainda, hein? E lá ele já dizia, como você pode amar o outro se você não ama a si mesmo? Frase 15. Conquistar a si mesmo é uma vitória maior do que conquistar milhares em uma batalha. Buda. E aqui nós temos mais um mestre. As nossas 3 últimas frases são dos maiores mestres da humanidade: Jesus, Buda e Confúcio. São frases milenares sobre a necessidade que nós temos de amar a nós mesmos e de conquistar a nós mesmos. E é isso que o Buda diz: conquiste a si mesmo. E como você conquista a si mesmo? Se autoconhecendo, se auto-observando e se auto-transformando. Se você conhece a si mesmo, você vai vencer os seus desejos, vencer as suas paixões. Você vai conseguir conquistar os seus desejos e vencer tudo que é negativo em você. Você vai conseguir se libertar dos sofrimentos, como o Buda dizia. Você vai conseguir se conectar com uma divindade, se conectar com o seu eu superior e manter essa conexão sempre para ter intuição. E essa intuição vai sempre trazer para você as melhores respostas para que você tenha sucesso no mundo, para que você tenha sucesso na vida e sucesso como um ser de luz que você é. E aí, você gostou das nossas 15 frases do autoconhecimento? Então, anote aí essas frases. Se você quiser ver essas frases por escrito, você pode entrar lá no nosso site, alfarrabosdaalma.com, e lá você vai ter o artigo com todas as frases. E lá nós temos também uma área de frases inspiradoras, que tem muitas frases legais, muitos provérbios, de várias personalidades, para que você amplie o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal e a expansão da sua consciência, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like iluminado, se inscreva no canal se você for novo por aqui, compartilhe essas frases com seus amigos e deixa aí nos comentários quais as frases que você achou mais interessantes e que você vai levar para você na sua vida. Desejo a você e a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!